eu já trabalhei com institutos de pesquisa na vida privada, na vida pública. Hoje mesmo eu tenho institutos de pesquisa onde que eu contrato diretamente e eu digo para vocês, todos têm a possibilidade de mexer nos arredondamentos e mexerem ali 2, 3 pontos para um lado ou para um outro para um candidato. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Então não adianta você achar que hoje vai conseguir fazer uma pesquisa precisa com o ponto de fluxo que é o método Datafolha. Fora isso, também tem o viés do pesquisador. O cara do Datafolha pode, por exemplo, escolher parar só a gorda de cabelo verde com o sovaco cabeludo. Ou o cara com um piercing no nariz e uma argola gigante na orelha. E aí, se ele abordar mais pessoas assim, aleatórias, ele vai ter uma ênfase num determinado tipo de eleitor. Então, de novo, falei, nas pesquisas face a face, de domicílio, como são chamadas, você tem o problema de metodologia e o problema do entrevistador, da má-fé do entrevistador, da má-fé do instituto. Nas pesquisas de ponto de fluxo, você também tem o problema da má-fé do entrevistador e do problema metodológico. Quando você pega, por exemplo, a pesquisa BTG Nexus, foi feita por telefone. A pesquisa futura Apex também feita por telefone. Quando você faz pesquisa por telefone, você tem um outro problema. As pessoas estão cada vez menos atendendo o telefone, porque você não aguenta mais o filho da puta da Vivo ligando para o seu número para fazer venda de não sei o quê. Você não aguenta mais o golpe do papai, estão me sequestrando. Você não aguenta mais esse tipo de coisa. Então você não atende o seu telefone mais, porque hoje, se o número é desconhecido, número privado, etc., muitas pessoas não atendem mais o telefone. Eu não sei se vocês atendem ou não atendem. E com isso, você tem uma dificuldade enorme de atingir determinado tipo de eleitor. De novo, problemas metodológicos. Alternativamente, você tem, por exemplo, a Atlas Intel. A Atlas Intel usa a metodologia que é a metodologia mais moderna, é uma pesquisa que é toda feita pela internet, né? E mesmo a Atlas Intel costumando ser até mais precisa do que outros institutos, ainda assim você tem problemas nessa metodologia. No caso da pesquisa feita 100% pela internet, você tem um problema que é um deles é você não atinge todas as pessoas do Brasil. Claro, a internet, o público está cada vez maior na internet, mas não é a mesma coisa. Você tem menos idosos, o público acaba sendo mais masculino, o nível educacional geralmente é maior. Dá para você corrigir isso na distribuição? Dá, mas a diferença entre a amostra real e a amostra coletada, muitas vezes é muito grande. Além disso, tem outro ponto também, que são os questionários usados nessas pesquisas. Primeiro, que a gente tem uma situação muito séria no Brasil com pesquisas e formulários longos, e boa parte da população brasileira tem escolaridade ou até mesmo QI muito baixo, então é difícil você dar um questionário muito grande e a pessoa conseguir responder coerentemente do início ao fim. E esse é um fator muito relevante. Às vezes as pessoas que se assustam na diferença entre os resultados das pesquisas espontâneas e estimuladas, mas a verdade é que é absolutamente normal, sei que para você que assiste Paulo Figueiredo Show, esse não é o caso, mas é absolutamente normal que metade ou mais dos brasileiros não saibam em quem vão votar. E aqui eu estou falando para presidente. Se for para o Senado, 70%, 80% das pessoas não sabem, não têm ideia de quem vão votar. Né? E aí que entra a importância da militância, de manter o nome do candidato vivo na cabeça das pessoas. Por todos esses fatores, o grau de acerto de todas essas pesquisas acaba sendo baixo. Eu me atrevo a dizer que é por isso, por exemplo, até que o Atlas, apesar de acertar muitas vezes, erra muito, tantas vezes como errou feio no primeiro turno da eleição presidencial na Colômbia. Né? Naquele caso, o Atlas teve um erro de 7,4 pontos percentuais em favor da candidata de centro e 6,4% em desfavor do candidato de direita, né? O Abelardo da Espreia. Então, sim, é um instituto, eu considero mais sério, mas todos esses fatores podem ter, em maior ou menor grau, inclusive dependendo da distribuição da internet no país, influência na qualidade de cada pesquisa que é feita. Por isso que, às vezes,
ou todas as vezes no caso da Datafolha, o grau de acerto acaba sendo baixo, ou como sempre erra na Quest. Pesquisa existe e funciona. Não é invenção, não é bruxaria, é tecnologia, como dizia a feiticeira nos anos 90. Saudade daquela época, né? A feiticeira botava quem lembra disso? A feiticeira botava uma cinta que dava choque e parecia que aquele abdômen muito maneiro que hoje a Joana Prado nem parece que é mais aquela feiticeira. Um beijo pra Joana, esposa de um amigo querido. Mas na época ela era a mulher mais espetacular e mais desejada do Brasil. Ela botava um negocinho que tomava um choque assim na barriga, aparecia com a barriga sarada, os marmanjos ficavam vendo a televisão porque era feiticeira, e ela falava assim: não é feitiçaria, é tecnologia. Então não é feitiçaria, pesquisa não é feitiçaria, pesquisa funciona. Sim, é possível estatisticamente você entrevistar 2.000 pessoas no Brasil e ter um retrato da opinião pública de 220 milhões de pessoas. Sim, é possível. Sim, funciona. Toda a indústria funciona com base nisso. Toda inspeção de fábrica funciona com base nisso. Por amostragem, funciona. Quem não estudou isso na escola, eu lamento, mas funciona. Mesmo você... Mas eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa. Mas isso é uma bobagem. Claro que você nunca foi entrevistado numa pesquisa. São 2.000 em 220 milhões. A probabilidade é que você não seja entrevistado por uma pesquisa, mas isso não significa que estatística não funcione. E a gente estava falando aqui, por exemplo, da margem de erro, né? Mas eu repito, margem de erro de 2% em uma pesquisa do tamanho dessa da Genial Quest, só se a pesquisa for distribuída de forma randômica, idêntica, de maneira perfeita. E isso, obviamente, é impossível. Então, de fato, se você quiser... Estou falando isso tudo para falar da margem de erro, né? De fato, se você quiser imaginar, a margem de erro de uma pesquisa dessas, com os arredondamentos, etc., está mais para 3,5% ou 4%. E o pesquisador, com os arredondamentos, ele pode... O que é arredondamento? Vou explicar o que é arredondamento. Arredondamento é o seguinte: você entrevistou 2.000 pessoas. É impossível você conseguir fazer com que esse grupo de 2.000 pessoas replique perfeitamente a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira tem, 51,3% de mulheres e 48,7% de homens. Aí você vai lá, na hora da sua amostragem, você não conseguiu replicar exatamente esse número, porque não é o único que você tem que replicar. Você tem que replicar a escolaridade, você tem que replicar renda, você tem que replicar as regiões do Brasil, você tem que replicar, às vezes, religião, dependendo da tua metodologia. Então, é impossível você conseguir replicar todos esses fatores, e aí você faz arredondamentos. Aí você vai lá e ouve um pouquinho mais de mulheres na entrevista, pega as pessoas de uma certa escolaridade um pouquinho, umas 3 a mais, e só com essas coisas você vai pegando, vai somando esses pequenos arredondamentos. E eu vou dizer para vocês, eu estou dizendo para vocês porque eu passei anos estudando esse negócio, eu já trabalhei com institutos de pesquisa na vida privada, na vida pública. Hoje mesmo eu tenho institutos de pesquisa onde que eu contrato diretamente, e eu digo para vocês, todos têm a possibilidade de mexer nos arredondamentos e mexerem ali 2, 3 pontos para um lado ou para um outro, para um candidato, tá? E aí eu pergunto, mas todos mentem? Eu falo, ora, alguns são idôneos, mas ninguém aqui é tolo de imaginar que pesquisas financiadas por bancos, como no caso da Quest, financiada pela Genial, ou da Nexus, financiada pelo BTG, né, são isentas. O Genial, por exemplo, que financia a Quest, é o mesmo banco investigado por lavar dinheiro do PCC, inimigo número 1 do Flávio. Reportagem do mês passado. Justiça bloqueia 176 milhões de reais de fundo investigado na Carbono Oculto e gerido pelo Banco Genial. Não sou eu que estou dizendo, é os casos Globo, tá? Já o BTG, que financiou a pesquisa Nexus, é o banco do Dedé, é o banco do André Esteves, o mesmo que estava, na semana retrasada, jantando com Alexandre de Moraes durante a Gilmar Palusa para cerrar a paz com o Alexandre. Aliás, só no Gilmar Palusa desse ano, o BTG do André Esteves investiu pelo menos R$1 milhão para levar o jornalista Thomas Friedman do The New York Times e o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, como palestrante no evento,
Tudo isso está na reportagem do UOL, que vocês estão vendo aí na tela, e, de novo, eu sempre mostro para vocês o que eu estou falando, e vocês vão conferir. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.